Nos próximos minutos, você vai descobrir por que o casamento, como você o conhece, pode ser uma prisão psicológica, meticulosamente projetada por séculos de forças inconscientes. Sigmund Freud chamou isso de o retorno do reprimido, onde as demandas da sociedade distorcem nossos instintos mais profundos e os transformam em correntes. O casamento nos é vendido como o ato final de livre-arbítrio, uma escolha sagrada feita por amor. Mas e se eu te dissesse que a sua decisão de se casar nunca foi verdadeiramente sua? Freud chamou isso de compulsão à repetição, o impulso inconsciente de reencenar os traumas e os padrões da nossa infância disfarçados de escolha adulta. Estudos mostram que homens com pais divorciados têm uma chance muito maior de se divorciarem, não porque querem, mas porque o inconsciente deles associou amor com instabilidade. E a verdade mais sombria de Freud é esta: nós não buscamos a felicidade, nós buscamos o que nos é familiar, mesmo que o familiar seja a nossa própria destruição. Se você quer entender as forças invisíveis que podem estar ditando o seu destino amoroso, inscreva-se no canal. A sua jornada para o porão da psique começa agora. Você já sentiu isso? Aquela atração elétrica por alguém? A certeza de que essa pessoa é a pessoa certa? Freud nos daria um diagnóstico frio para isso: transferência. O ato inconsciente de colar emoções antigas em pessoas novas. A verdade é que o amor no início não é descoberta, é alucinação. Você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona por um fantasma, uma projeção de suas necessidades não resolvidas, de suas feridas de infância, de suas fantasias mais profundas. Você já conheceu uma mulher que era fria, desdenhosa, talvez até um pouco cruel, e se sentiu obcecado por ela? Isso não é amor, é a sua compulsão à repetição em ação. É a sua psique tentando desesperadamente reescrever a história, tentando finalmente conquistar o amor de uma figura do passado que te feriu. E seu cérebro confunde essa familiaridade da dor com o destino. O mesmo acontece com a síndrome do Salvador. O homem que se apaixona pela mulher quebrada, que ele precisa consertar. Pausa. Isso não é nobreza, é uma forma de narcisismo disfarçado. A necessidade de se sentir necessário, de controlar, de ser o herói. Você não a ama. Você ama a ideia de ser o herói dela. É por isso que tantos casamentos desmoronam depois da fase da paixão, porque a fantasia não sobrevive ao contato com a realidade. E o casamento, como Freud nos avisou, é o cemitério das ilusões. E há uma força ainda mais escura em jogo, uma força que Freud acreditava ser tão poderosa quanto a pulsão de vida. Ele a chamou de Thanatos, a pulsão de morte. Não é um desejo consciente de morrer, é um impulso inconsciente para a autodestruição, para o alívio da tensão, para o retorno ao nada. E onde vemos isso mais claramente? Em relacionamentos. Você já viu um homem se casar com uma mulher que objetivamente é errada para ele? Volátil, não confiável, desrespeitosa? Os amigos avisam, a família implora, mas ele não consegue evitar. Isso não é amor, é a pulsão de morte em ação, a necessidade inconsciente de repetir uma dor familiar. Os neurocientistas modernos confirmam isso. O cérebro de pessoas em relações tóxicas reage da mesma forma que o de viciados em heroína quando são separados dos seus parceiros. A dor não é um defeito do sistema. A dor é o objetivo. O corpo aprendeu a desejar sua própria destruição. E a sociedade romantiza isso. Chama de paixão, de amor que supera tudo. Não, é suicídio psicológico em câmera lenta. O homem que fica em um casamento que o drena dia após dia não está sendo honrado. Ele está sendo um prisioneiro da sua própria pulsão de morte, com medo de enfrentar o vazio da liberdade. Mas a armadilha não é apenas psicológica. Ela é social. Freud viu claramente que a civilização exige o sacrifício da natureza masculina. O homem selvagem, indomado, agressivo, precisa ser quebrado e domesticado como um animal de arado. E a turma mais eficaz para essa domesticação é a instituição do casamento como a conhecemos. Em Esparta, guerreiros eram proibidos de casar antes dos 30 anos. Por quê? Porque o Estado sabia que homens casados lutam com menos ferocidade. Sua lealdade se divide. A maior ameaça a qualquer estrutura de poder é o homem livre, o homem que não tem nada a perder.
e os sistemas evoluem para garantir que todo homem tenha algo a perder. A ideia do amor romântico como propósito final da vida foi fabricada, vendida aos homens como sua maior realização, enquanto o sistema legal silenciosamente transformou o casamento em um contrato que os torna vulneráveis. As comédias românticas, os comerciais de casamento, o meme Esposa Feliz, Vida Feliz, tudo reforça a mesma mensagem. Sua função é prover e se sacrificar. Não é coincidência que o homem que se define como provedor ou bom marido é muitas vezes o que mais sofre de depressão e ansiedade. Ele não está doente, ele está institucionalizado, preso entre seus instintos biológicos e as demandas sociais que tornam esses instintos inaceitáveis. Então, como escapar dessa prisão psicológica e social? Retomando o tom de mestre, o primeiro passo é a consciência. É o que estamos fazendo aqui, é ver a armadilha, é entender que o seu desejo por uma mulher pode ser uma repetição de um trauma, que seu casamento pode ser um palco para sua pulsão de morte, que a sociedade pode estar te vendendo um roteiro que não serve aos seus interesses. A psicanálise de Freud, em sua essência, é sobre isso. Tornar o inconsciente consciente. A partir daí, a libertação se torna possível. Não se trata de rejeitar o amor, se trata de redefini-lo em seus próprios termos. Se você quer mais ferramentas para essa jornada de autoconhecimento, o PsicoVibes é o seu guia. Nós exploramos a fundo a filosofia e a psicologia para te ajudar a quebrar suas cadeias internas. Os links para nossos guias essenciais estão na descrição. Então, se você está pronto para parar de ser um personagem no roteiro de outra pessoa e quer começar a escrever o seu próprio, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal. Lembre-se, o gênio de Freud não foi nos mostrar que estamos quebrados. Foi nos mostrar que nós mesmos seguramos a chave da nossa própria prisão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.